E é muito forte o ministério dos anjos com você, que você teve algumas experiências de arrebatamento. Sim. Conta aí algumas aí que essas experiências de arrebatamento e se tem uma chave para isso. Bom, eu acredito muito que conforme a gente vai se entregando, buscando, se consagrando, a gente passa a viver níveis maiores de revelação, de conhecimento e de manifestações da glória de Deus. Isso é fato, né? Porque a gente sai da dimensão da carne e entra na dimensão do espírito. Então, o céu fica completamente aberto. Completamente aberto. Então, a gente passa a viver muitas experiências sobrenaturais. Andando no espírito. Até me lembrei agora de Dave Robertson. Porque a oração em línguas é uma das chaves mais poderosas para viver o sobrenatural. A irmã ora muito em línguas? Oro. O tempo todo. Eu tô lavando vasilha, tô orando em línguas, eu canto muito em línguas. É algo que eu gosto muito de fluir. Na adoração, no espírito, em línguas. E é surreal. Às vezes eu tô lá em casa, lavando vasilha, adorando no espírito, cantando em línguas, e o Senhor fala, entrega, manda um áudio agora para fulano, entrega. Já entreguei muitas profecias assim, mas estava ali, ó, ativada no espírito. Anulando a carne, cancelando a carne e na dimensão do espírito. Olha, eu tô falando, já tô sentindo o Espírito Santo aqui. Uma glória tangível, palpável. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Zero reputação. Por isso que eu não ligo hoje porque as pessoas falam quando elas não entendem o sobrenatural. A gente não tem mais reputação. Não vivo mais eu. Quem vive em mim é Jesus, é Cristo. Então, eu apenas me entrego e fluo, porque é algo maravilhoso. Aleluia. Espírito Santo, eu te amo. Eu sinto a sua glória aqui, a sua presença é tangível aqui, Senhor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Eu te amo, Jesus. Que a tua glória venha agora, Senhor. Trazer agora um novo nível de rompimento e aceleração sobre a vida do pastor Ariston, do Podercast. Rios de rompimento e aceleração agora. Senhor, nós declaramos que ele terá o seu próprio estúdio. O Senhor vai começar a levantar apoiadores, investidores, para sustentar esse ministério, Pai. Porque o Senhor agora ministra no meu coração. Esse podcast nasceu no meu coração. Faz parte dos meus sonhos. É um portal da glória, pastor Ariston. O Senhor está dizendo, esse podcast é um portal da glória. Aleluia. Aleluia. Da glória. Amém. Da glória. E conta aí as experiências de arrebatamento aí. Uau. Muitas experiências de arrebatamento. Aquela que eu contei que eu tive com Jesus foi uma das que mais me marcou, né? Mas que foi no início da minha conversão. Da conversão, né? E foi uma experiência muito forte e muito necessária. Por quê? Porque depois daquela experiência, eu e meu esposo vivemos 2 anos de muito deserto. Se não fosse aquela experiência, eu não suportaria. Mas eu sempre me lembrava, Jesus é real. Jesus é real. Eu tive uma experiência muito forte. Até recente, eu estava orando na madrugada. E eu peguei num sono muito profundo. Só que o meu corpo flutuou no sofá. E quando o meu corpo flutuou, o meu espírito foi levado no primeiro céu. Eu vi a cidade de Goiânia. Só que o Senhor me levou mais alto. E eu via um principado que regia Goiânia. Ele estava num cavalo preto, ele era todo negro. Ele tinha algumas armaduras, eu não via o seu rosto.
Só que o Senhor me levou para uma dimensão acima. E eu me lembrei de Efésios. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados, potestades. Ele não me via, mas eu via ele. E o Senhor ministrou no meu coração e disse: você está acima, não tenha medo. Você está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição em Cristo atual. É a posição da igreja. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre toda a força do mal. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou à igreja. Mas o que nós estamos fazendo com essa autoridade? Nada. Cadê o poder do Espírito Santo? Um dia eu estava orando na madrugada e o Senhor me fez uma pergunta: filha, você sabe quem é o Espírito Santo? Foi uma pergunta retórica. Ele disse: filha, o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo ele uma pessoa, pessoas se relacionam e relacionamentos produzem, geram experiências reais. Uau! Glória. Muito forte. Uau! Muitas experiências. Um dia eu estava orando. Olha só, tem que ter sensibilidade no Espírito. E o Espírito Santo disse: deita no chão, em cima do tapete. Deitei. E veio uma onda de eletricidade do céu. Por que ele me mandou deitar? Porque se eu tivesse em pé, eu tinha batido a cabeça com muita força. E eu estava sozinha no quarto orando. E aquela onda de eletricidade por 2 minutos veio. Uma experiência fortíssima. E o Espírito Santo começou a soprar. O meu cabelo voava no chão. E eu pensei: eu vou morrer. Por causa do poder de Deus. Quando eu compartilhei isso com algumas pessoas, elas me perguntavam: mas como você sabe que é Deus? Ah, a gente sabe. A paz que excede todo entendimento, uma alegria no Espírito. Ah, a gente sabe que é Deus. Quem vive no Espírito sabe que é Deus. A gente tem discernimento. É bem diferente. É, E você está indo ministrar em várias igrejas, né? sim. Depois você vai falar até o Instagram pessoal e também do ministério, né? Na Sim. igreja. Você vai numa igreja, vamos falar, o pastor te convida e lá você sente que não tem liberdade para o Espírito Santo, para os dons. Você consegue romper isso? O povo não tem fome? Não sei se você já teve essa experiência de ir numa igreja e falar ali, tudo fechado. O que você faz? Sim, acontece muito. Porque as pessoas deixaram de buscar o Espírito Santo. Então, fica um ambiente muito seco para o sobrenatural. E então, uma das chaves que o Senhor me deu foi: comece a louvar e a cantar a canção celestial para abrir os céus naquele lugar. Qual é a canção celestial? E cantar em línguas? Cantar em línguas e quando os anjos cantam comigo. Como é que acontece isso? São notas muito altas. Eu começo a cantar em línguas. E vai fluindo. E vai alcançando notas muito altas, muito Não dá altas. para fazer essa nota. Na hora que o Senhor liberar aqui, eu vou Mas é em fluir. cânticos em línguas. Cânticos espirituais. E enquanto eu não sinto que o céu não se abriu, eu continuo cantando. Você não começa a ministrar. Aí pode Não. demorar 20 minutos, 10, 15. Eu preciso abrir a atmosfera naquele lugar. Porque tem lugar que a gente vai que as pessoas, elas não têm conhecimento. Então elas não têm revelação e não têm experiência. Então a gente se compadece e a gente começa a fluir. A adoração, ela é uma chave poderosa para abrir os céus. Se você não pode passar muito tempo orando por causa das suas atividades, do seu trabalho, adore
por um longo período, mesmo que sobre 10 minutos para você orar, passe a maior parte do tempo adorando. Lembra da minha cura? Adoração. Mas não cante canções da alma. A gente tem muitas canções que ministram na alma, são lindas, são. Mas quando você quer acessar a sala do trono, cante sobre ele. Fale sobre ele. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Tem uma canção que eu amo, que eu sempre canto, aonde a gente vai. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Ah, meu Deus, quando eu começo a ministrar essa canção. E uma que ela fez parte da minha vida desde quando virou a chave. Que eu não posso deixar de ministrar. Yeshua. Pastor Aristo, quando eu começo a ministrar essa canção, o céu desce. E as pessoas começam a ver o leão que caminha comigo. O leão se manifesta com muita autoridade. É um anjo, a unção. É um anjo, um leão. Já aconteceu, terminou o culto, as pessoas chegavam em mim. O bom é que Deus envia várias pessoas para testificar. Enquanto você cantava, um leão caminhava no altar. É sobrenatural. Eu vejo o leão tocando as pessoas. Eu fui ministrar em Itaúna, Minas Gerais, no ano de 2023, numa quadrangular. Maravilhosa igreja. Foram 3 dias. Primeiro dia, algo sobrenatural, muita cura na alma. Segundo dia, terceiro dia, foi num culto de Páscoa, num domingo. Eu tinha uma mensagem, mas Jesus disse, você não vai pregar. Você vai só me adorar. E eu tenho esse vídeo no meu Instagram. E a igreja cheia, lotada. Eu falei, sim, Senhor. Me ajoelhei e comecei a cantar Yeshua. Fiquei ministrando até que o Senhor me autorizasse a começar a ministrar. Quando eu abri os meus olhos, toda a igreja, inclusive os pastores, estavam prostrados no chão, chorando, por causa da presença. E então o Senhor me deu uma breve mensagem. No outro dia, eu estava no aeroporto de Confins, eu recebi no direct do Instagram um testemunho. Pastor Fernando, de Itaúna. Ele não era pastor, ele era um obreiro, um diácono. E ele me mandou um áudio chorando muito. Pastora Ana, obrigada por me apresentar o Espírito Santo. Eu conhecia o Espírito Santo, mas agora eu amo o Espírito Santo. Naquele dia, durante aquele momento de adoração, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele recebeu uma transferência de unção da minha vida, sem que eu tocasse. Ele disse que ele passou 3 dias chorando muito na presença. Muito. Daquele dia em diante, rompeu. Ele agora já é pastor, junto com a esposa está liderando uma igreja que está muito avivada. Ele conta que rompeu, acelerou a vida dele. O que levaria 30 anos, rompeu em meses. Falei, uau. Olha a importância da gente estar em um ambiente carregado da glória de Deus. O Bill Johnson um dia disse algo que eu fiquei impactado. Eu falei, é isso? Nós precisamos fazer parte de algo que é maior do que nós mesmos. Quando a gente vai para um evento que tem homens e mulheres que carregam a glória, é sobre isso. Você não está no nível que eles ainda, mas você está naquele ambiente. E algo começa a ser liberado para a sua vida, uma transferência de unção, uma ativação. Muitos têm a experiência de cair no poder do Espírito Santo. Outros não sentem nada, mas começam a ver algo acontecer.
Porque tem algo que está acontecendo ali. Uma atmosfera de glória que começa a transbordar para a vida daqueles que vão estar nesse lugar. É algo tremendo. Tremendo. Meu irmão, se prepare aí que vai ser transferida aí, envia aí para os famintos, compartilha. Tem muitas pessoas que acompanham o podcast e entram em contato aqui pelo canal, eles têm desejo de ser usado na cura divina. Qual seriam as chaves que você daria para eles? Falar, ó, as 3 chaves principais daqueles que querem ser usados em cura, que eles devem fazer. A primeira coisa não é sobre você. É sobre Ele. Deus em nós e Deus através de nós. Esse é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Busque o Espírito Santo como a sua maior necessidade, porque de fato é. O Espírito Santo é Deus em nós. Os dons pertencem a Ele. E quando você tem Ele, você tem os dons. E você começa a fluir. Ame o Espírito Santo, honre o Espírito Santo. E comece a aplicar as chaves. Adorar no Espírito. Falar em línguas constantemente, orar em línguas, jejuns prolongados, 3 dias, 7 dias. Uau! Não tem como. Você rompe. No meu caso, eu precisei ter uma experiência de cura e libertação. E então Deus me conectou a um homem ungido que orou por uma transferência de unção. Por isso que você precisa estar em ambientes carregados da glória de Deus. Os 10 primeiros anos do meu ministério foram secos. Eu cantava, adorava, as pessoas até falavam, você tem unção, mas nada além disso. E eu desejava uma manifestação tangível da glória. Nós somos portadores de uma mensagem de boas novas do Evangelho. Nós somos catalisadores da glória. Todos nós fomos chamados a fluir na unção de cura. Todos. Tem gente que fala assim, esse dom aí é para poucos. Não é. Porque Jesus deu um comissionamento. Vão, curem os enfermos, limpem os leprosos. Então, para todo crente pode ser usado em cura ou é para apóstolos, pastoras? Eu acredito que todos podem orar e ver curas acontecer. Porque é um comissionamento que Jesus deu. É claro que alguns vão fluir mais no profético, outros vão fluir mais em curas. Teve uma mulher, uma grande avivalista, Maria Wood Ether. Ela tinha os 9 dons do Espírito Santo. Me explica isso. 9, ela tinha todos os dons do Espírito Santo. Todos. Vai ver a vida da mulher completamente rendida. Me impactou muito um testemunho no livro Generais de Deus. Para mim é um livro fantástico. Uau! Fantástico. Todos têm que ler esse livro. Meu Deus. Você que é faminto, leia. E quando ela começou a fluir no dom de cura, aquelas igrejas locais rejeitavam o ministério dela. Mas ela tinha muita fome e sede, ela queria ministrar. E eles pegaram e mandaram ela para uma aldeia que era conhecida por muitos profetas irem lá ministrar e saíam fugidos de lá. Não tinha como. Era uma aldeia que era muito demoníaco o que acontecia ali naquele lugar. E ela foi. Toda a aldeia se converteu a Jesus. Eles entenderam o ministério dela. É algo muito tremendo. Uma das chaves para você reacender a chama, o fogo do Espírito Santo no seu coração e começar a fluir nos dons, é se conectar a homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ungidos. Se manter conectado. Desde quando eu comecei a viver o sobrenatural, eu me mantive focada e apaixonada. Você pode falar assim, Ana, sabe esse livro aqui? É bênção.
Mas ele não fala de cura não, viu? É edificante. Eu falo, que bom. Eu posso até ler. Mas eu decidi que eu vou ler, estudar, primeiro, a palavra de Deus. E segundo, somente homens e mulheres de Deus que manifestam a realidade do céu na terra. Curas, milagres. Curas, milagres. Você não leu outra coisa que não foi isso? Não. Eu tenho que estar muito focada. Tem muitas mensagens boas, de fato. Mas eu tenho que estar alinhada com aquilo que Deus me chamou para fazer. Por exemplo, se eu for ministrar numa igreja e não ministrar a cura, o Espírito Santo fica triste comigo. Eu sinto. Porque é o meu chamado. Foi o chamado de William Branham. Ele foi chamado para ministrar cura. Mas um dia decidiu que não queria mais ministrar cura. Queria ser um mestre. Foi ensinar. Que uns dizem que foi o erro dele. Foi o erro, mas foi um homem tremendamente usado por Deus. Mas quando ele saiu do propósito, o Senhor recolheu. Eu não quero sair do propósito, eu quero estar alinhada. E eu preciso me manter focada. Conectada a homens e mulheres que estão caminhando na mesma dimensão, no mesmo nível de glória maior e alinhados com o propósito de Deus. Muitos se perdem porque ouvem tudo, ouvem a todos. E muitas vezes tem pessoas que creem em cura, mas não se movem nesse dom. Às vezes eu vou assistir, ouço, me edifica em parte, mas o Senhor fala, não, ouça homens e mulheres que estão manifestando a realidade do céu na terra. Porque se eu ficar ouvindo pessoas que não creem ou que creem em parte, a minha fé vai esfriar. Crer na teoria, né? Exatamente. Crer na teoria. E tem muitos que creem na teoria. Não, tem bastante. Não tem a manifestação. Não. Tem igrejas que acreditam nos dons, mas a teoria não tem a manifestação. Sim. Até aproveitando esse gancho, a pastora Ana, depois eu vou perguntar quantos dons ela tem, mas ela não tinha um grupo de mentoria, vamos falar o nome mentoria, que pode ser outro nome, para ensinar pessoas. Eu perguntei para ela, não tinha até esse programa que está gravando aqui. E se ela só vai formar um grupo que se tiver pelo menos 40 pessoas interessadas. Isso. Se tiver 40 pessoas, fala assim, eu quero aprender com ela sobre cura, sobre milagres. Então eu vou deixar aqui o Instagram dela na descrição do vídeo. Depois ela vai falar também como é o Instagram, que ela tem 2. E você vai falar, eu quero me conectar, eu quero fazer parte da mentoria. Se for esse nome que for dar, tem alguns que cobram a mentoria. Se vai ser cobrado ou não, vai ser com ela. Mas eu quero que você mostre o interesse e desejo. Você vai mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, vai falar assim, ó, eu quero aprender, eu quero ser usado na cura e no milagre, no sobrenatural. Então, se tiver 40, ela abre. Menos de 40 não vai abrir. Tem que ter no mínimo 40. Tem que ter muito faminto. Tem que ter muito faminto. Então, se você é faminto, é a chance. E essa é uma chave. Se conectar com pessoas que já estão andando, manifestando no sobrenatural. Pastora Ana, é usar nos 9 dons? Ainda não. Mas eu creio. Eu sou muito usada no profético. Profético? Muito. Mas você buscou isso? Como fluiu? Não fluiu desde de quando eu disse sim para Jesus, adoração profética. No momento que eu estou adorando, o Senhor começa a me levar nessa adoração profética e eu começo a entregar as mensagens para as pessoas. E é algo que Profecia. Profecias. Então, desde quando você só cantava, já fluía profecia. Já fluía no profético. Mas eu senti que faltava algo e era o dom de cura. Porque hoje, pastor Aristo, eu me vejo plena. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, porque hoje eu me vejo no centro da vontade de Deus, cumprindo 100% do meu chamado. Antes eu cumpria o meu chamado em parte. Eu falava, Senhor, o que está faltando? Hoje não, hoje eu cumpro 100% do meu chamado e eu falo isso com muita convicção no meu espírito. Muita convicção. A gente precisa do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é religiosa. É apenas um clube social. Nós precisamos do Espírito Santo. E eu precisava do Espírito Santo.
Eu conhecia em parte, mas quando ele veio, ele ativou algo. Porque é para o reino. Meu Deus, quando Jesus curava, quando Jesus libertava, era o Pai dizendo: sim, é da minha vontade que você seja curado, que você seja liberto. O ministério de cura de Cristo não foi somente um meio de Jesus provar a sua divindade, mas de manifestar a vontade do Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus curava, quando Jesus libertava, era o Pai dizendo: sim, é da minha vontade. Porque tem muita gente que está enferma e fala: não, Deus não quer que eu seja curado. Meu Deus! Quer dizer então que Jesus e Deus estavam em contradição quando Jesus curava? Não. Deus quer curar ainda hoje. Jesus disse: as mesmas obras e até maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. Vocês quem? Alguns não. Todos aqueles que são discípulos de Jesus. Não precisamos ter títulos. Precisamos apenas ter um coração completamente rendido e entregue ao Senhor. Olha só o que Deus fez no avivamento da Rua Azusa. William Seymour, um homem cego de um olho, filho de ex-escravo, não tinha nada para entregar naquele momento, mas deu a ele o seu coração ao Senhor. O Senhor abalou o mundo através do avivamento da Rua Azusa, através de um coração completamente rendido e entregue ao Senhor. A cura é para todos. O ministério de cura, ele é muito importante. Quando Jesus curava, as pessoas ouviam falar: ei, tem um homem que ele é o Messias. Ele está curando, ele está libertando. E quando as pessoas ouviam falar de Jesus, elas iam atrás de Jesus. E a palavra de Deus fala que multidões, 5.000 homens, mais, iam até Jesus. E ele curava a todos. Uau! Aleluia. Ele continua curando a todos. Mas quem enviarei? O Senhor disse para Isaías: quem enviarei? Filho meu, dai-me o seu coração. Experimente dar a Deus o seu coração. Não parte do que você é. Você pode estar servindo na igreja, cantando, pregando, mas não entregou a Ele tudo. Eu brinco, olha, o pulsar do coração. Jesus, 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 tem que dar a Ele tudo. Entrega total. Tem que pulsar Jesus 24 horas. Aleluia. Uma pergunta que eu pergunto para alguns convidados, que tem muitas profecias. Essa pergunta eu vou perguntar, mas eu acho que você acredita, porque o nome do seu ministério, você vai falar o nome. Tem muitas profecias de pastores americanos, de épocas passadas e atuais, que fala que o Brasil vai ser um lugar de avivamento. O último avivamento é o Brasil. Muitas palavras proféticas. Você acha que esse avivamento vai vir? Já veio? Ou tá difícil? Ele está no início. Depois você fala o nome do seu ministério. Eu creio que já está acontecendo. Focos de avivamento acontecendo na América Latina. Porque eu creio que esse avivamento não é só para o Brasil. Ele vai pegar toda a América Latina. Mas o Brasil, ele tem algo especial, porque o Senhor escolheu essa nação para soprar o fogo do avivamento para as outras nações. Eu creio. Tenho muita convicção no meu espírito. Eu creio que nós já estamos vivendo o início desse avivamento. Ele só está crescendo. Ele está ganhando força. Eu falo por Goiânia. Goiânia, há muitos e muitos anos atrás, já viveu essa onda do Espírito Santo, esse manifestar da glória. Hoje, nós estamos resgatando isso. E o Espírito Santo está voltando a manifestar o poder dele. Então eu creio que o avivamento, ele está ganhando força no Brasil. E eu creio
que vai chegar um tempo que haverá uma poderosa manifestação da glória de Deus, que vai ser imparável. Eu me lembro que um dia, isso foi antes de virar a chave do meu ministério, eu estava fluindo numa adoração profética. E o Senhor disse, Equibalo, diga a eles que essa nação vai ser um celeiro de missionários que eu vou soprar para outras nações. O avivamento vai partir daqui para as outras nações. Uau! E o avivamento, ele não vem sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista de todo avivamento. Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que profundo isso. Como que a gente ousa começar o nosso ministério sem o Espírito Santo? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para cumprir 100% do nosso chamado. A igreja precisa do Espírito Santo. O avivamento não virá. Eu vejo muitas igrejas promovendo eventos com o nome de avivamento. Mas é só um evento. Cadê o poder? Cadê a manifestação? O Espírito Santo não é teoria. Ele é revelação. Lembra do que Deus me disse? Produz experiências reais. Aonde o Espírito Santo está, tem que ter cura, tem que ter milagre, tem que ter libertação, tem que ter batismo de fogo, tem que ter o mover de Deus. O Espírito Santo tem que ter liberdade. Então as igrejas que desejam viver um avivamento de fato, ei, dá lugar para o Espírito Santo. Para de querer controlar, de querer manipular. Eu ouvi uma vez de um pastor que disse, essa igreja aqui não está preparada para o avivamento. Eu não respondi nada para ele, mas o Espírito Santo me disse, quem ele pensa que é para ditar quanto a minha igreja está pronta ou não para viver o avivamento? Prepara então, mas não prepara. Por quê? Porque quando ele vem, o Espírito Santo toma o controle. E o sistema não quer perder o controle. O sistema não quer perder o controle da igreja para o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, ele purifica. Altares são purificados. O pecado tem que sair de cena. A santidade tem que vir. É um estilo de vida de santidade. Hoje eu caminho num estilo de vida de santidade. Zero religiosidade. Quando eu estava ministrando em uma igreja, quando eu fluía no dom de cura, era maravilhoso. Mas essa igreja só permitia que eu fosse até o dom de cura. Só que como eu não limito o Espírito Santo, a cura começou a se manifestar, mas veio as manifestações espirituais. Quais delas? As pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, a cair no poder do Espírito Santo, a rir no Espírito Santo, aquela alegria do céu. Demônios começaram a gritar, a serem expulsos. Pó de ouro, pedras preciosas, anjos cantando. Até o dom de cura era aceitável. Depois, não. Mas isso não é bom? É maravilhoso. Tudo que é do céu eu quero. Eu aprendi isso com o apóstolo Denardi. Tem pessoas que falam assim, o que viver esse tipo de experiência de pó de ouro, dente de ouro, ver isso ou aquilo, vai agregar na minha salvação? Meu querido, o que vai agregar na sua salvação eu não sei, mas tudo que é do céu eu quero. É do céu eu quero. Eu não vou rejeitar nada que é do Espírito Santo. As pessoas querem falar para o Espírito Santo até onde ele pode ir, mas não é assim que funciona. A igreja de Jesus, ela é livre.
O Senhor me disse há 2 anos atrás: eu estou tirando a minha igreja de dentro do sistema. E eu estou levantando os meus filhos com liberdade no espírito. Chega de serem controlados, manipulados. Pastor Ariston, o sistema não quer o Espírito Santo. Ele rejeita o Espírito Santo. Porque vai perder o controle. Vai perder o controle. E eles não querem perder o controle. Não querem. Esse que é o problema. É. Muito triste, porque as pessoas ficam mortas espiritualmente. Quando eu vou em uma igreja que eu vejo que é controlada, manipulada pelo sistema religioso, aquilo me entristece profundamente. E eu me compadeço daquelas pessoas. E o Espírito Santo começa a operar milagres. E as pessoas começam a voltar. Elas começam a falar em línguas. Pessoas que há 10 anos não falavam em línguas começam a falar em línguas de novo. O ano que vem eu vou lançar o meu livro. Que Aleluia. o tema... Vai lançar aqui. Vou lançar aqui, viu, gente? No programa do pastor Ariston. E o tema do livro, o Senhor já me deu. Se chama Reacende a Chama. Uau! Levítico. O Senhor disse para Moisés: Moisés, diga a Abraão e a seus filhos. Abraão não. Moisés, diga a Arão e a seus filhos que mantenham a lenha, a chama acesa no altar. Não pode ser apagada. Não pode. A chama arderá continuamente no altar. Não pode ser apagada. Reacende a chama é reacender o fogo do Espírito Santo, que tem que queimar continuamente no altar do nosso coração. Mas dá a entender nesse nome que apagou. Apagou. Você acha que tem muitas pessoas e muitas, não vamos falar nem dos membros, você acha que tem muitos líderes com a chama apagada, pastores, apóstolos, bispos, que a chama do Espírito se apagou? Você acha que tem muitos? Infelizmente. De e porcentagem. Às vezes... Quiser assim, porcentagem. Vamos falar do Brasil? Olha, infelizmente é a maioria. É a maioria. Que se apagou. Sim, porque senão o Brasil estaria vivendo um poderoso avivamento. Agora, hoje, neste tempo. E ainda demora, porque eles precisam reacender essa chama, o fogo do Espírito Santo. As igrejas precisam voltar a dar lugar para o Espírito Santo. E sabe, eu nem culpo muitas vezes esses líderes, porque o sistema feriu muito eles. Tem muitos líderes pastoraristas que estão feridos. Eu já fui ministrar em muitas igrejas que os pastores tinham paixão, amor. E quando eles viam aquela manifestação, eles começavam a chorar. E eles falavam: pastora Ana, há muitos anos atrás Deus me usava assim. E enche o olho de lágrimas. Eu queria tanto voltar, mas eu não tenho forças. Porque eles são controlados e impedidos. Por exemplo, tem pastores que me procuram para mim ministrar na igreja deles. Mas a liderança acima deles não permite que eu vá lá. Não aceita. Mas eles estão querendo. Mas o sistema não deixa. Entende? Por isso que muitos estão cativos no sistema. Estão presos e não conseguem sair. Muitos até vivem ali da obra de Deus. Tudo que tem é aquela igrejinha ali que ele lidera, o seu salário vem de lá. Mas eles precisam ser reavivados pelo Espírito Santo. Despertados novamente. Desperta, ó tu que dormes.
Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua hora. Chegada a hora do quê? Do Espírito Santo brilhar. Deus em nós e Deus através de nós. Mas há um posicionamento. Levanta, se posiciona. Levantar é se posicionar. Levanta e resplandece. O Senhor nos chama primeiro a nos posicionar. Porque o Senhor nos chama. Mas a gente tem o direito de escolher. Se a gente vai permanecer daquele jeito ou se a gente vai se posicionar em fé. Em Deus. E por que você colocou o nome do ministério? Esse nome, fala o nome, por quê? Qual que foi a inspiração? Ministério Espírito Santo para as Nações. As profecias ao longo dos anos a respeito da minha chamada, do meu ministério, sempre foi sobre nações e sobre avivamento. E quando chegou o tempo da gente avançar para um novo nível, o Senhor disse: filha, o nome do seu ministério é Ministério Espírito Santo para as Nações. O Senhor me deu uma bússola e o Espírito Santo no meio da bússola, apontando para várias direções. Aqueles que são guiados pelo Espírito não sabem de onde vem, nem para onde vai, nem de onde vão, mas eles são guiados, são soprados, norte, sul, leste, oeste, sudeste. É o Espírito Santo soprando. Observe, reacende a chama. Nós vamos começar a trabalhar com conferências a partir do ano que vem. Reacende a chama. Pastores, líderes que quiserem nos levar o Ministério Espírito Santo para as Nações, que é um ministério de avivamento global. Nós que levamos esses eventos para as igrejas que querem se aliançar conosco, fazemos ali 3 dias. Ministramos cura, libertação. As pessoas são ativadas no dom do Espírito Santo. As igrejas começam a romper, a crescer. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Tem igrejas que têm se aliançado conosco. Nós, o Ministério Espírito Santo para as Nações, somos uma igreja em movimento. O Senhor disse, o seu ministério é para fora. Não é dentro de 4 paredes. E muitas profecias falavam sobre isso, sobre nações, Ministério do Espírito Santo para as Nações. Eu vejo que o Espírito Santo, ele vai reavivar. Ele vai avivar. Ele vai reacender a chama em corações por onde a gente passar. E assim tem acontecido. Ontem, nós ministramos na quadrangular, eu falei, meu Deus, que mover foi aquilo. Meu Deus, foi tremendo que o Espírito Santo... E eu estava comentando com os pastores mais cedo, que foi muito sobrenatural, porque enquanto eu estava ministrando sobre as pessoas, eu sentia muito poder de Deus sobre o meu corpo. Muito poder. Jesus, ele disse, eu sinto que virtude saiu de mim quando aquela mulher foi curada. E a gente sente, eu acredito que o Senhor também deve sentir quando a gente está ministrando, a gente sente algo fluindo de nós para a vida daquela pessoa. É o poder de Deus. Então, por onde a gente passar, eu creio que o Espírito Santo vai reacender a chama, o fogo no coração das pessoas. Esse é o nosso chamado, é avivamento. O nosso chamado é avivamento. Aleluia. Pastor, nós vamos ter bastante tempo para você orar, mandar fogo aí pro faminto, mas antes de você orar, fala suas redes sociais, seu Instagram, canal no YouTube, se tiver. Fala pro pessoal estar seguindo vocês. E lembrando de novo, o segundo link na descrição do vídeo vai estar o Instagram da pastora. Você entra em contato com ela. Possa estar seguindo e também, se você quiser a mentoria, aprender tudo que... O livro, ficar atento que o livro vai ser lançado. Amém. Você fala suas redes sociais e no canal do YouTube, se tem dia de live, se faz live pelas redes sociais e depois pode orar, deixa Deus te usar, como diz os pentecostais. Amém. O meu Instagram pessoal é Ana Santos Oficial BR. O Instagram do ministério
é Ministério, _Mespam, _oficial. Lá você vai ver os eventos que nós fazemos nas igrejas que estão aliançadas conosco. Como nós temos essa aliança com o apóstolo Denard, nós trazemos pessoas como Elizabeth Hawker. Vamos ter agora em janeiro Bruno Ierulo, do Canadá. Então, lá em Goiânia. Lá em Goiânia a gente está levando esse avivamento. Está sendo algo incrível, sobrenatural. O YouTube também é Ministério, Mespam, oficial. A mesma coisa o meu pessoal. Nós ainda não temos lives, mas eu creio que logo... Pastor Aristo, eu gosto de me mover muito na direção de Deus. Quando o Senhor me autoriza a fazer algo, eu faço. No canal do YouTube tem vídeos? Muitos vídeos. Testemunhos de cura, muitos testemunhos. Tem os vídeos dos movimentos, das conferências, escolas, seminários. Nós vamos estar trabalhando com uma média de 5 a 6 seminários, conferências, eventos por ano lá em Goiânia. Aparecida de Goiânia também, fora as agendas que a gente tem, né, pelo Brasil. Amém, que bênção. Então, eu vou deixar o Instagram e o canal do YouTube, que o pessoal às vezes, o YouTube na pesquisa não consegue encontrar, aí vai estar na descrição. Pastora, fica à vontade, deixa Deus te usar, ore aí, ministra aí, tem muitos famintos aí. Eu quero ministrar primeiro. Queria até virar um pouco o microfone para cá, na sua frente, isso. Eu quero ministrar transferência de unção, porque foi através do telefone que eu recebi uma impartição que mudou a minha vida, e eu creio que esse programa é um portal da glória de Deus. Aleluia. E você, aí onde você está, você vai ser tocado agora pelo poder do Espírito Santo. Tem pessoas que vão dar testemunho de cura. Vão testemunhar. Feche os teus olhos agora onde você está. Doce Espírito Santo, começa agora a tocar todos aqueles que ouvem o som da minha voz. Espírito Santo de Deus, flua. Flua agora, Senhor. Toque agora em cada pessoa que ouve o som da minha voz. Aqueles que desejam, Pai, serem ativados nos dons de cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ativa agora, Espírito Santo. Libera agora a tua unção sobre eles, para que haja um manifestar tangível do reino de Deus por onde eles passarem. Senhor, eu transfiro agora a unção que está sobre a minha vida para a vida daqueles que desejam genuinamente a unção do Espírito Santo para trazer avivamento por onde eles passarem. Curas começarão a acontecer, milagres começarão a acontecer. Mas se lembre, meu querido, minha querida, filho meu, dai-me o seu coração. Nunca se esqueça de que o seu lugar é na presença. Muitos têm dons, muitos têm talentos, mas abandonaram o lugar da intimidade e da adoração. Não faça isso. Se você quiser ser plenamente cheio dele, ame o Espírito Santo. Não use o Espírito Santo. Seja cheio dele. Ame ele. Honre o Espírito Santo. Espírito Santo, toca mais. Eu vejo agora joelhos sendo restaurados. Eu vejo agora uma perna crescendo e se alinhando. Eu vejo agora um nódulo no seio desaparecendo. Mais, Espírito Santo, mais. Toca agora. Eu vejo agora pessoas que estão recebendo o batismo de amor do céu. Um fogo líquido que está sendo agora derramado sobre o seu coração. Você está sendo agora reavivado. A chama, o fogo do Espírito Santo está tocando você agora através desta tela.
Ah, Espírito Santo, ativa, libera, toca, transforma, cura, salva. Senhor, que quando eu soprar agora, o fogo do teu Espírito Santo venha entrar em cada coração que ouve o som da minha voz. Fogo de Deus. Mais. Toca. Mais Espírito Santo. Mais fogo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Se você recebe, escreve aí. Eu recebo. Escreve aí. E se você sentiu algo aconteceu, foi curado, testemunha. Escreve aí. Aconteceu isso. Fui tocado, fui curado. Que Deus está tocando na sua vida, em nome de Jesus. Eu senti, enquanto eu estava ministrando, eu senti o poder de Deus. Olha, eu estou sentindo agora. Muita gente vai testemunhar. Aleluia. Recebe aí em nome de Jesus. Amém. Depois da transferência que nem orou, o que a pessoa precisa depois que ela recebe? Você recebeu a transferência pelo telefone. Sim. Mas você logo entrou na mentoria, o dele, mentoria não. Ele já foi discipulado. Sim. Que a pessoa precisa, porque muitos estão atrás da transferência, mas o segundo passo depois da transferência, o que a pessoa precisa? Tem uma chave. Permanecer. Permanecer? Como? Permanecer buscando. Não parar. Não parar. Jesus disse: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Você continua buscando e você precisa estar conectado com homens e mulheres que carregam a glória de Deus e que vivem isso 24 horas por dia. Quando eu conheci o apóstolo Rodrigo Ramos, eu estava fazendo parte de uma igreja que não vivia o sobrenatural. E eu me via muito sozinha ali. Eu me conectei a ele, permaneci ali, bebendo daquela fonte. E foi uma das chaves que me ajudou a permanecer firme, focada. Até que outros à minha volta começaram a ser avivados e ativados. E o Senhor foi trazendo pessoas para fazer parte comigo no ministério. Permaneça focado e apaixonado e se conecte a pessoas que vão ajudar você a crescer no seu ministério, a desenvolver os dons do Espírito Santo. Queria pedir algo para a pastora. Não sei se a pastora vai quiser fazer, mas eu sei que alguns vai ser ativado nisso. Tem muita gente que quer ter cânticos espirituais. Sim. Eu queria pedir que você, 2, 3, 4 minutos que sentir, cantasse algo que Deus te deu. E eu creio que você que vai estar ouvindo, comece a orar em línguas aí, que Deus vai te dar cânticos espirituais. Pode ser um pouco. Amém. Ah, Espírito Santo, Vem, nós te Espírito amamos. Santo. Senhor, eu não tenho nada de mim mesma para dar a ninguém. Tudo que eu tenho é a Ti. Senhor, a adoração é algo que muda a atmosfera. Ela manifesta a sua presença tangível, real, palpável. Eu convido agora os anjos ministradores que me acompanham a ministrarem comigo. Ah, Espírito Santo, nós te amamos. Nos revela Jesus. Oh, Rabashira Bababalabarabas. Hey, hey, Yeshua. Yeah. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Rabaxiei, oh, oh. Anjos fiquem livres. Ei, oh, yeah. Senhor, começa a ativar os teus filhos agora em cânticos espirituais. Onde eles pisarem, mudarão a atmosfera de lugares e trarão a manifestação tangível da glória do Senhor. Oh, Espírito Santo, eu sinto a sua presença aqui, tu és real. Oh, Rabaxia. Hey, aleluia. Uau. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tô dormente. Ainda não fluiu ainda do jeito que flui quando a gente está assim na igreja, fluindo mais. Uau! Ah, como é bom! A gente que sente. Uau, eu tô eletrizada. Eu sinto de ministrar sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, obrigada pela vida do teu filho. Eu abençoo ele, abençoo esse podcast maravilhoso que se tornou um portal da glória. Libera sobre ele agora, Senhor, novos níveis de unção. Mais Espírito Santo, fogo. Hey, Yeshure manai que turia soloias. Mais. Oh, Rash que turia novos anjos, novos níveis de glória, novos níveis de manifestação da glória, da presença do Senhor. Eu vejo anjos aqui agora. Anjos que estão posicionados para levar a mensagem do reino através deste portal. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Uau. Aleluia. Eita, glória. Meu Deus, que presença. Glória a Deus. Você recebe aí, eu recebo. E só falando algo, na hora que a pastora estava falando, né, os testemunhos, a minha visão embaçava de vez em quando. Sabe quando parece que você dá uma vestígio ou Sim. uma tontura? Mas eu creio que não é algo físico, né? Algo espiritual. De embaçamento, de arrebatamento. Estava embaçando aqui. E eu creio que você, com certeza, essa unção vai tocar a sua casa, Uau. tocar a sua vida, seu ministério, sua família. Então, você foi tocado, peço, envie para outras pessoas também para ser tocado. Amém. Aleluia. Quiser dar uma palavra final, pastor, eu quero já agradecer. Tem uma equipe aqui. O maridão, qual é o nome do maridão mesmo? Pastor Fabiano. Pastor Fabiano. Meu filho Israel Azaf. Israel Azaf, é o nome de adorador também, Azaf, né? Isso. Pastor Erivanilda. Pastor E o pastor Silvio. Pastor Silvio é um testemunho vivo, ressuscitou. Eles são muito preciosos, fazem parte do nosso ministério. E tem essa visão do reino de caminhar para as nações com a gente. Eita, glória. Deus tem usado muito eles. Que muito bênção. eles.
Aleluia. Quer dar uma palavra final, alguma coisa? Sentir? Amém. A presença do Espírito Santo, ela é tudo do que nós precisamos. O Espírito Santo é Deus em nós e Deus há através de nós. Sem Ele não somos nada. Uma vez me perguntaram por que você só fala do Espírito Santo e Jesus? Eu pensei, ele não entendeu nada. O Espírito Santo é Deus em nós. Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Porque quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É necessário que eu vá para que ele venha. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O que você entende quando ele diz voltarei para vós? Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos revela Jesus. Jesus foi, o Espírito Santo veio. E nós precisamos dele. Volte a buscar o Espírito Santo. Não é sobre métodos, é sobre o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você chegou até o final, põe hashtag Espírito Santo. Sim. Põe hashtag Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Aleluia. Santo. Obrigado, pastora. Obrigado também a todos que estão aqui. Obrigado por ter cedido seu tempo, que está aqui para um evento, mas agradeço pela sua vida. Que Deus continue te usando aí no Brasil e nas nações. Amém, a honra é minha. Gente, eu orei muito para estar aqui porque eu tinha vontade de estar aqui. Esse programa, ele é muito importante, ele é muito necessário para este tempo. Faz parte do avivamento que Deus está trazendo. Amém. Isso é maravilhoso. E eu vou voltar aqui para lançar o meu livro, Reacende a Chama. Glória a Deus, já está marcado. Amém. Tá marcado. Então, estamos acabando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém.